Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e estamos hoje no dia 17 da nossa leitura da Palavra de Deus. Estaremos lendo a Bíblia em 365 dias, a Bíblia toda, e estou muito feliz de você também estar fazendo parte deste projeto. Já vencemos aí a primeira jornada do livro de Gênesis e hoje começamos Êxodo, capítulo 1, 2, 3 e 4, tá certo? Então vamos começar a leitura. Êxodo 1. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Os descendentes diretos de Jacó foram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. Eles se espalharam por todo o Egito. Depois do Egito, teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: "Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir contra os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos." Por isso, os egípcios puseram malfeitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramassés, onde o rei do Egito governava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficavam com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: "Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixa que vivam." Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: "Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam?" Elas responderam: "É que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue." As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para com elas e fez com que tivesse suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: "Joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam." Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, então escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e crie-o para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou.
Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: Eu o tirei da água. Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo no israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: Por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: Já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube que Moisés tinha feito, quis matá-lo, porém ele fugiu e foi morar nas terras de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, Moisés estava sentado perto de um poço. Elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém Moisés se levantou e as defendeu e deu água aos animais. Quando elas voltaram ao lugar onde seu pai estava, ele perguntou: Por que é que vocês voltaram tão cedo? Elas responderam: Um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. E onde ele está? Perguntou Jetro. Por que vocês o deixaram lá? Vão chamá-lo para que venha jantar com a gente. Depois Jetro convidou Moisés para ficar morando ali, e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ele teve um filho, Moisés pôs o nome dele de Gerson e disse: Sou hóspede em terra estrangeira. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés! Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, amorreus, perizeus, heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito meu povo, vocês vão me adorar neste monte. Isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: Quando eu for falar com os israelitas e eles lhe disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: Qual é o nome dele? Aí o que eu digo? Deus disse: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou, me enviou a vocês.
O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois, Deus disse: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhe dissesse: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, aonde estão sendo maltratados. Eu vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai fazer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Diga a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês, e quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir a mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro, e roupas com que vocês vestirão seus filhos e suas filhas. Assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu vou falar. Vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Põe a mão outra vez no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando a tirou, ela estava tão boa quanto o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você, não se convencerem, então com o segundo milagre vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire a água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começastes a falar comigo. Quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu ajudarei a falar e lhe direi o que deve fazer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente de vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer, e eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você, e você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, o seu sogro, e disse: deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram.
Então Moisés fez com que sua mulher e os seus filhos montassem um jumentinho e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-lo diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou-lhe o prepúcio do seu filho e com ele tocou no pé de Moisés e disse: você é um marido de sangue para mim. E ela disse isso por causa da circuncisão, e assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo, o Senhor disse a Arão: vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e se encontrou com Moisés no monte sagrado e o beijou. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito, e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhe tudo que o Senhor Deus tinha dito a Moisés, e em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto que estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Amém! Essa foi então a nossa leitura de hoje, e eu tenho certeza que o Senhor está a cada dia falando ao teu coração, então continua firme, lembre-se de sempre testemunhar aquilo que Deus tem falado com você, aquilo que Deus tem revelado ao seu coração, e deixa o seu gostei, se inscreve no canal para que você receba as notificações sempre que elas saírem e compartilhe a palavra de Deus. Não compartilhe o vídeo, compartilhe a palavra, porque a palavra ela tem sido bênção para a tua vida e também vai poder abençoar outras pessoas, tá bom? Beijão para você, até amanhã, tchau, tchau!